Boa tarde a todos. É com muito gosto que vos apresento a nossa oradora convidada, a professora Thais Russomano. Com mais de 30 anos de experiência nas áreas de medicina aeroespacial, fisiologia espacial e saúde digital, a professora Russomano é médica formada no Brasil, especializada em medicina interna e concluiu o mestrado em medicina aeroespacial nos Estados Unidos e doutoramento em fisiologia espacial no King's College London, no Reino Unido. Está academicamente ligada a universidades em vários países, é membro de academias internacionais de grande prestígio, integra conselhos de administração de empresas, detém patentes e é autora de numerosas publicações científicas. A sua carreira inclui ainda participação em voos parabólicos da Espacial, Europeia, projetos financiados pela NASA, investigações ligadas à Estação Espacial Internacional e a liderança de InnovaSpace, empresa sediada no Reino Unido dedicada ao futuro da medicina espacial. É, portanto, uma honra poder contar hoje com a professora Thais Rossmann, que é uma referência mundial nestas áreas tão inovadoras. Antes de passarmos para a ação em si, gostaria também de reforçar que no final temos sempre aqueles minutos para perguntas do público, mas se não sentirem-se confortáveis, mandar-nos mensagem por chat, que eu no final acabo por ler. Então, passando para a ação em si, gostaria então de me perguntar um pouco sobre o seu percurso pessoal, para começar. Como deu para perceber, a sua carreira é impressionante, é muito diversa e gostaria então que pudesse partilhar um bocado connosco como é que surgiu o seu interesse por esta área e o que é que a motivou a criar a Inova Space. E lá está, explicar também um bocadinho em que é que consiste este projeto. Passo-lhe a palavra então. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu comecei a minha paixão, digamos, pelo espaço quando eu era muito criança, era muito pequena. A minha mãe sempre diz quando eu tinha uns 4 anos. Eu não lembro assim diretamente, mas a partir do início da minha infância mesmo, 6, 7 anos, eu já tinha lunetas, já tinha telescópios, já gostava de ler sobre a vida dos grandes cientistas da área espacial, como Galileu, Newton e assim vai, né? Então, assim, sempre foi uma presença na minha vida. Mas minha família achou que eu não ia me sustentar, digamos, não ia ter um ganho financeiro fazendo astronomia ou astrofísica. Ainda eram coisas muito pouco ah, conhecidas. Ainda é um pouco desconhecido, digamos, né? Não é comum assim, as pessoas seguirem essa área. Mas quando eu era jovem, era mais, digamos, mais difícil ainda. Então, eu decidi fazer medicina, que eu gostava muito também dessa área da biologia, né, enfim, de poder auxiliar pessoas através de tratamentos, de investigações médicas, etc. E durante o meu curso de medicina, no final, na verdade, eu descobri a medicina espacial, então, que uniria a minha profissão a minha paixão, né, de criança. E aí que eu comecei, então, depois de realizar todo o curso de medicina, residência médica e medicina interna, eu fui, então, fazer o mestrado nos Estados Unidos em medicina aeroespacial, para ter um conhecimento mais acadêmico da área, e depois o PhD em Londres, no King's College, em fisiologia espacial, mais voltada para a parte pulmonar. Eu trabalhei em agência espacial, como agência espacial alemã, fica em Colônia, eu trabalhei na sede de Colônia, no Instituto de Medicina Aeroespacial, da Agência Espacial, Alemã, mas sempre gostei muito da vida acadêmica, né? De estar numa universidade, eu acho que é o local onde existe realmente uma concentração intelectual muito grande, com possibilidade de crescimento em várias áreas e a interconexão em várias áreas. E aí que entra depois, a gente vai ver a ideia da engenharia biomédica na minha vida. Sendo médico, sendo dedicada à questão espacial, foi muito importante essa inserção, digamos, da engenharia biomédica na minha carreira. E depois de trabalhar muitos anos como médica, passar mais depois a uma vida acadêmica, enfim, por causa da medicina aeroespacial, então lecionando, pesquisando, eu acabei me voltando um pouco também para a iniciativa privada e criei a Innove Space, como é uma companhia britânica, mas que tem um cunho, digamos, educacional muito grande, até porque essa é a minha trajetória, né? Mas se faz projetos não só com outras empresas buscando
desenvolvimento de novos produtos para a área, por exemplo, mas também projetos educacionais com as universidades, projetos de outreach, né, que são a inserção da InnovSpace na sociedade, em escolas, não só na Inglaterra, ou no Brasil, ou em Portugal, mas numa visão bastante global, né? Essa é uma ideia da InnovSpace, é uma empresa extremamente global nesse sentido. Então, digamos, eu tenho a experiência nesses três momentos, médica, terrestre, vamos botar assim, entre aspas, trabalhando em hospital, trabalhei muitos anos em UTI, depois uma vida bastante acadêmica, que eu sigo tendo, na verdade, e como quando fui apresentada, sou ligada a várias universidades, entre elas a Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina, através de um centro de pesquisa em medicina aeroespacial que eu estabeleci conjuntamente com dois professores também da Universidade de Lisboa, o professor Fausto, que faz a coordenação geral, e o professor Edson, que trabalha, nós três, digamos, trabalhamos juntos na instalação desse centro de pesquisa. E agora estou tendo essa experiência um pouco na área privada, na área da empresarial, né? Um pouco mais empreendedora, que não era, digamos, parte da minha vida, mas se tornou, e eu acho bastante interessante. Muito obrigada pela partilha. Ahm, Passando para o tema do webinar em si, nós, quando falamos de medicina espacial, nós não estamos apenas a pensar, pronto, em tratar astronautas doentes, mas em prevenir problemas, monitorizar a saúde, até desenvolver novas formas de diagnóstico e tratamentos em ambiente completamente diferente do terrestre. Poderia explicar ao nosso público o que realmente abrange esta área e porque é que a engenharia biomédica é considerada um pilar para que as missões espaciais sejam seguras e viáveis? Eu acho que aqui na engenharia biomédica a gente entra em dois, digamos, momentos, né, em duas situações. Uma é a própria engenharia utilizada nas missões espaciais em si, dentro da Estação Espacial Internacional, por exemplo, né, e a engenharia, entre as engenharias, né, como eu digo, a engenharia biomédica tem um papel extremamente importante, como também em simuladores em terra das condições espaciais. E aí, como eu falei anteriormente, eu tive, né, a oportunidade de lecionar por 20 anos o mestrado em engenharia biomédica, e eu fiz isso, claro que não como engenheira, porque não é a minha formação, mas mostrando o lado médico, o lado fisiológico, o lado anatômico daquilo que é preciso para se desenvolver, sejam equipamentos para monitorar a saúde das pessoas na Terra ou no espaço, seja através de desenvolvimento de algum tipo de tecnologia digital inserida, né, em equipamentos médicos, enfim. Ah, É como eu sempre digo, né? Nós não podemos criar uma máquina de eletrocardiograma se nós não entendemos como é que o coração funciona. Então, a minha função, digamos, nesse mestrado de medicina, perdão, de engenharia, voltado à engenharia biomédica, era exatamente trazer o corpo humano, né? A sua funcionalidade, as suas necessidades, e exemplos, como eu disse, né? O eletrocardiograma, uma máquina de hemodiálise, né? Tu não tens como criar uma máquina de hemodiálise sem entender o funcionamento do sistema renal humano. Mas para a questão espacial, nós precisamos muitas vezes, nas nossas pesquisas em terra, simular as condições espaciais. Então, simular microgravidade, simular hipergravidade, simular hipogravidade, trabalhar com radiação, trabalhar com o isolamento das pessoas, com o confinamento, com a telecomunicação, com o sistema de telesaúde, etc. Então, nós precisamos recriar de alguma maneira em terra essas questões para, ah, de alguma maneira, tentar contribuir, né, para o avanço da medicina, da saúde espacial. E no espaço, né, pegando a segunda situação, esse segundo momento, assim, nós também precisamos da engenharia biomédica, exatamente porque o ser humano muda o seu funcionamento, muda a sua fisiologia, então todos os sistemas corporais se alteram na maneira como desempenham as suas funções,
até a nossa própria anatomia muda, né? Nossos aspectos psicoemocionais se alteram. Então, nós precisamos muitas vezes desenvolver ou adaptar equipamentos que vão nos ajudar a manter o bem-estar e a saúde do astronauta, seja através da monitorização da saúde, seja através do manejo de doenças que possam, de situações médicas que possam estar acontecendo, bem como das contramedidas, né, que são necessárias para que os astronautas tenham missões saudáveis. Então, as contramedidas, por exemplo, se pode pegar o exercício físico em relação à microgravidade. Então, nós precisamos que os astronautas exercitem, mas nós não temos como ter o mesmo tipo de equipamento que se tem na Terra no espaço. A gente tem que adaptar e isso entra, então, em engenharia biomédica, conhecendo essas transformações todas físicas e anatômicas que os astronautas sofrem para poder, então, na microgravidade, realizar os seus exercícios de forma eficiente, né? Então, a engenharia biomédica está totalmente inserida na questão das missões espaciais humanas, no espaço em si, como eu acabei de comentar, e também na Terra para desenvolvimento de equipamentos e produtos, né, que vão ajudar os pesquisadores, os professores a demonstrar ou a estudar os efeitos das condições espaciais aqui em solo terrestre. Muito obrigada. A professora mencionou alguns equipamentos na sua resposta, e o nosso papel com eles. E gostaria de perguntar mais especificamente, por exemplo, neste cenário, que tipo de equipamentos médicos é que são realmente viáveis de levar? Por exemplo, como é que se decide entre adaptar tecnologias existentes ou criar soluções totalmente novas, por exemplo? Isso vai depender muito da demanda, né? Do que realmente um astronauta, digamos, precisa no ambiente espacial para desenvolver, perdão, para que se desenvolva alguma coisa que vá realmente ajudar, né? Nesse sentido de manter saúde, bem-estar, monitorização da saúde. E eu mesma tenho 8 patentes, né, sobre dispositivos, equipamentos que foram desenvolvidos para uso em missões espaciais, mas que também podem ser utilizados em terra. E eu dou um exemplo que seria o coletor de sangue arterializado do lóbulo da orelha, já que não se coleta sangue arterial no espaço, né? Nós temos veias e artérias, as veias todo mundo tira sangue a toda hora, e as artérias são mais profundas, a técnica é mais complexa, é bem mais. É difícil, é doloroso, inclusive, o paciente pode ter várias complicações, como formação de uma coleção de sangue, ou hematoma, ou infecções, enfim, não é um procedimento simples. Mas o lóbulo da orelha pode substituir o sangue arterial, e chama-se sangue arterializado. E eu, junto com colegas, né, tanto do Brasil quanto da Inglaterra, desenvolvemos um equipamento chamado coletor de sangue arterializado do lóbulo da orelha. Então, coleta o sangue da orelha, né, como se fosse um sangue arterial, uma técnica muito mais simples. Aí foi uma demanda, digamos, por termos dificuldade de realizar a coleta de sangue arterial no espaço, então surgiu a ideia do coletor de sangue arterializado, né, do lobo da orelha para a coleta. E aí houve todo o desenvolvimento de um equipamento. Mas em outras situações a gente pode apenas adaptar, no caso de um cicloergômetro, né, ou de uma esteira, de uma passadeira, onde a pessoa não fica sobre ela porque não tem gravidade para caminhar, então de alguma maneira, nós temos que, entre aspas, assim, amarrar, né, o, o astronauta na passadeira para ele poder caminhar, digamos, né, com segurança e que, obviamente, para o exercício ser algo efetivo. Então, nós temos esses dois momentos, assim, nós temos uma demanda, porque está realmente precisando se desenvolver algo novo, então, uma inovação, né, dentro da engenharia biomédica para o espaço, ou nós precisamos adaptar algo que já existe para ser levado ao espaço. E na Terra, nós temos como
desenvolver inúmeros equipamentos que vão permitir a simulação das condições espaciais em laboratórios aqui na Terra. Então, aí a engenharia biomédica entra de novo com muita força. Muito obrigada. Achei extremamente interessante o dispositivo que nos esteve a contar. Passando um pouco para os desafios que pode haver, lá está, nós sabemos que o corpo humano não foi feito para viver fora da Terra. E há desafios, pronto, como microgravidade, radiação cósmica e isolamento prolongado que podem colocar riscos sérios à saúde física e mental dos astronautas. Eu gostaria de perguntar quais destes fatores é que são mais críticos, destes ou outros fatores, são mais críticos nas missões atuais e como é que a engenharia biomédica está a responder para tratamentos a bordo. Na verdade, assim, a gente quer sempre pegar um grande vilão, né? Ah, então é isso, é aquilo. A gente tem que imaginar que no momento que a pessoa está numa missão espacial, um astronauta, um cosmonauta, um taikonauta, que são os chineses, né? No espaço, bom, se a gente imaginar, nós temos que entender que todos essas situações ou todas essas condições, né, hostis, elas estão presentes de uma forma conjunta. Então, é muito difícil determinar, é a radiação, ou é a microgravidade, ou é o isolamento, o confinamento, o que que realmente está alterando a vida da pessoa, né? O bem-estar e até causando problemas de saúde. Então, assim, eu acho que as pesquisas até deveriam ser mais inter e multidisciplinares, exatamente para englobar diferentes, digamos, situações numa pesquisa só, ao invés de nós só estudarmos em alguma pesquisa, por exemplo, o efeito da microgravidade simulada no ser humano, ou, ou do próprio isolamento, etc. Em cada situação, em cada um desses fatores, né, que são fatores bastante hostis para o ser humano, como tu ressaltaste, né, o ser humano não foi feito para viver num ambiente extraterrestre, né, a engenharia biomédica está sempre presente, porque nós precisamos de equipamentos, de dispositivos para exatamente um, né? Número um, ah, monitorar o astronauta na sua missão. Número dois, ajudar a manejar algum problema de saúde que ele tenha. Número três, tentar prevenir alguma alteração maior através da associação desses equipamentos com algoritmos sofisticados que nos permitam analisar o que está se passando. Número quatro, desenvolver novos equipamentos, e aqui inclui-se também, talvez já como um número 5 na verdade, os equipamentos e dispositivos de contramedidas, né? E aí nós temos contramedidas em relação à radiação, nós temos contramedidas em relação às alterações secundárias à exposição à microgravidade. Então, nós temos se nós formos entender o ser humano no espaço, nós temos que entender de uma forma multifatorial. Eu não gostaria de escolher um dos aspectos que pode mais atrapalhar a vida do astronauta no espaço, né? Como, por exemplo, a própria radiação. Então, aí vamos desenvolver equipamentos ou até roupas, né, que vão proteger o astronauta da radiação. Enfim, a engenharia biomédica, e eu digo isso com experiência, né? Sou médica, toda a minha formação, meu conhecimento, meu desenvolvimento profissional é na área da saúde, mas eu tive, como eu disse, mais de 2 décadas envolvida com a engenharia biomédica, não como engenheira, mas como uma pessoa que precisava da engenharia biomédica para realizar os estudos e para melhor compreender o que se poderia fazer para ajudar os astronautas em missões espaciais. Então, vocês estão numa área extremamente importante. Para a ciência espacial, para a saúde do astronauta no espaço, a engenharia biomédica ela se insere em cada aspecto, né, de uma missão espacial.
Obrigada. Nós anteriormente também já tínhamos falado um pouco sobre a relação tecnologias que foram criadas para o espaço, aqui para a Terra, e também damos um exemplo assim concreto numa das suas patentes. Ah, Era seguir um pouco essa linha de pensamento e perguntar como é que esta troca de conhecimento entre setores ajuda a acelerar a inovação e a tornar a saúde mais acessível e eficiente no dia a dia. E também, já agora, se conseguir dar-nos mais uns exemplos, ou seja, falar um pouco mais das suas patentes, se quiser, se tiver essa disponibilidade. Não, claro. Assim, eu entendo, né? É minha visão de ciência, que eu sei que nem todo mundo é, divide essa mesma visão comigo, mas eu acho que que é muito importante ter estudos e uma compreensão, mesmo que não sendo um estudo, sendo um momento de aprendizado, de revisão, ter uma visão inter e multidisciplinar. Então, vamos supor, nós estamos trabalhando para desenvolver um equipamento X, né, para os astronautas terem digamos, uma missão mais saudável e mais segura. Para isso, nós vamos precisar de vários aspectos. Nós vamos precisar de pessoas ligadas, digamos, à física, à medicina, ou outras áreas da saúde. Aí pode ser farmácia, pode ser nutrição, pode ser psicologia. Nós vamos precisar de várias engenharias, não só a biomédica, mas em especial a engenharia biomédica. Nós vamos precisar de quem lide mais com ciência da computação, tecnologia da informação. Então, assim, se a gente for colocar um projeto para funcionar, realmente, nós precisamos ter digamos, um um aporte de pessoas de diferentes áreas, né, contribuindo para aquele projeto. É assim que eu vejo a pesquisa e é assim que eu vejo, inclusive, não só a pesquisa, mas o próprio ensino, né? Acho que as disciplinas, muitas vezes, deveriam ser mais interligadas para permitir isso. E baseado nesse aspecto assim da ciência em si, foi que eu cheguei a esse número grande de patentes, né? Nós temos, não digo grande, né? 8 patentes também não é uma coisa imensa, mas foi bastante, foi muito trabalho, muita dedicação para chegar em inovações que pudessem ter né, um reconhecimento internacional como algo realmente novo, né? Novo e que possa contribuir. Eu falei desse coletor de sangue do lobo da orelha, né? Uma outra patente que eu também considero muito importante é a germinação e o crescimento de plantas em hipergravidade. Então, nós não estamos na microgravidade, nós estamos na hipergravidade. Nós estamos aumentando, digamos, a força gravitacional através de uso de centrífugas, né? E aí entra de novo muito a engenharia biomédica, porque eu, particularmente, tive que, junto com meus colegas, enfim, construir centrífugas que permitissem avaliar esse crescimento e essa germinação de plantas, diferentes plantas. E isso pode ser rapidamente utilizado aqui na Terra para, digamos, proteção a espécies de plantas que estão em extinção ou para produzir mais rapidamente plantas e alimentos. Nós podemos ter várias, digamos, ações, né? Várias utilizações, melhor dizendo. E isso que foi comentado na tua pergunta, né, o que se desenvolve para o espaço, vir para a Terra e vice-versa, o contrário, é muito difícil não haver essa interligação. É muito difícil algo ficar só no espaço ou só na Terra, porque mesmo que aquele dispositivo específico seja desenvolvido para o espaço, tem todo um conhecimento por trás e todo processos de validação, de testes, de estudos que podem depois ajudar aqui na Terra e vice-versa, né? Obviamente, claro que algumas coisas aqui da Terra ainda não estão prontas para ir para o espaço. Não temos ainda, por exemplo,
como mandar um carro, né? Vamos mandar um trem para o espaço, vamos desenvolver um trem na Terra, vamos mandar o trem para o espaço. Nesse momento, isso não é viável. Mas muito da tecnologia que está embarcada num carro, num trem, coisas que a gente não vai totalmente transferir para o espaço, tem muitas coisas que podem ser, de alguma maneira, adaptadas para uso no espaço, porque nós somos o mesmo ser, né? O mesmo ser humano aqui na Terra ou numa situação extraterritorial, extraterrestre, perdão. Muito obrigada. Achei extremamente interessante essa conversa sobre as suas patentes. E para terminar, eu queria lhe perguntar assim um pouco a sua visão para o futuro, porque com missões espaciais cada vez mais longas e com objetivos mais ambiciosos, nós sabemos que a medicina terá de ser mais autónoma, mais resiliente e adaptável do que nunca. E na sua opinião, quais é que são as tecnologias biomédicas mais promissoras para os próximos 10 anos? E que também, já agora, que oportunidades é que acha que podem surgir para jovens engenheiros biomédicos interessados em trabalhar em áreas emergentes? Eu acho que uma coisa que foi falada agora, muito importante, né? Os projetos estão mais ambiciosos. Nós queremos voltar para a Lua e lá ficar, né? De alguma maneira construir um habitat na Lua e aí trabalhar, viver na Lua de uma maneira mais permanente. Então, sair da Terra de uma outra forma, né? De uma forma mais não tão transitória como a gente faz hoje em dia, mesmo que um astronauta fique 300 dias no espaço, né, ou um ano no espaço, nós temos, ainda assim, mergulhos são muito poucos, né, que tem uma, uma permanência tão longa, assim, uma missão espacial contínua. Acho que o recorde é do Valery Polyakov, 438 dias. Mas, de qualquer maneira, né, voltar à Lua e ficar permanentemente lá, ou ir um dia a Marte, ou antes disso até nós termos o turismo espacial, onde pessoas muito menos treinadas, né, selecionadas de uma maneira muito diferente, vai ser um grupo que vai ter pessoas muito velhas ou muito jovens, vai ser um grupo onde as pessoas vão ter uso de medicação crônica, por exemplo, ou doenças como diabetes, hipertensão, né, que precisam monitorar e controlar, e que nós não temos, né, como médicos espaciais, nós não temos esses dados. Todas as pessoas que vão para o espaço, que a gente tem os dados em relação à fisiologia dessas pessoas, são dados baseados em pessoas saudáveis. Então, vão ter muitos novos desafios. E aí tu me perguntas onde é que se insere o engenheiro biomédico em todas essas áreas, muito, mas pegando basicamente a área, né, um habitat lunar, porque eu acho que Marte ainda está um pouco distante, o habitat lunar ou o desenvolvimento de tecnologias que permitam um melhor monitoramento, uma melhor intervenção em turistas espaciais que vão ficar na órbita terrestre por curta duração, pode ser um dia e pode ser uma semana, né? Se a gente fala em hotéis espaciais ou locais de diversão no espaço, nós vamos precisar que essas pessoas estejam lá de uma forma saudável, cheguem ao espaço de uma forma saudável, permaneçam de uma forma saudável e voltem para a Terra de uma forma saudável. E agora só até me lembrei, né, na questão da inserção dos estudantes, né, em coisas inovadoras, tem que pensar que existem três aspectos, né, que são importantes da missão espacial humana no espaço. A pré-missão, que é onde tu vai desenvolver tecnologia, né, que vai avaliar essas pessoas que vão depois se tornar astronautas, então o pré-voo, durante o voo, in flight, né, que é exatamente quando a pessoa está exposta a todas as questões espaciais, e a volta para a Terra, né? Nós temos que lembrar que existe o post-flight, que é extremamente delicado, porque a pessoa a pessoa que foi para o espaço, e eu não estou nem falando do turista, eu estou falando do astronauta em si, ela tem que passar por um processo de reabilitação físico, mental, emocional, familiar, social, e aí entram inúmeras possibilidades de pesquisa e de trabalho inter e multidisciplinar, onde certamente o engenheiro biomédico vai estar inserido, deverá estar inserido.
Muito obrigada. Para as perguntas da sessão, chegamos ao final, mas tenho aqui já uma questão para colocar no chat. Então, como atacaria o facto dos astronautas perderem densidade óssea, ficarem com cartilagem danificada e assim estarem mais propensas a desenvolverem doenças como osteoartrite? Fora o facto de já haver tentativa de fazer exercício no espaço, mas sem muito sucesso. Porque antes de sequer pensar em ficar no espaço mais tempo, ou permanentemente, temos de atacar as doenças que já hoje em dia, com muito menos tempo de exposição, acontecem. É, exatamente. A perda de massa óssea é uma grande preocupação, especialmente, né, digamos, da cintura para baixo, né, porque da cintura para cima ainda se preserva a massa óssea, mas da cintura para baixo, porque a microgravidade não te permite caminhar, correr, ter impacto nos ossos dos membros inferiores, existe uma perda de massa óssea grande que pode chegar até 2% por mês no osso do calcâneo, por exemplo. Então, claro que isso é uma preocupação muito grande, porque se o osso não é importante ou não é necessário durante a missão espacial em si, né, nós vamos ter uma necessidade muito grande na volta para a Terra. Nós não podemos deixar que essas pessoas se tornem inviáveis em termos de voltar para a Terra. Existe não só o exercício físico, que hoje em dia é prescrito como 2 horas e meia por dia, 6 dias na semana, e aí a combinação de três diferentes equipamentos são utilizados para que esse exercício seja feito no espaço, mas também associada a isso uma dieta, e também reposição vitamínica. Então, de novo, aqui nós estamos lidando com diferentes áreas do conhecimento, né, desde a engenharia, no caso a engenharia biomédica, né, com a adaptação, o desenvolvimento de equipamentos para exercício, efetivos no espaço, a questão da fisiologia da medicina, para ver exatamente essa questão da perda da massa óssea, em missões espaciais, especialmente membros inferiores, e aí também, de repente, uma nutricionista espacial, que é uma outra área da saúde espacial que é muito importante, porque nós precisamos, então, da manutenção do cálcio ósseo, da vitamina D por suplementação, o astronauta não pega sol, né? Então, vitamina D, cálcio, aporte calórico, enfim, né, questões psicológicas, psicossociais, que são muito importantes para tentar desenvolver, digamos, uma forma do astronauta querer se vincular a esses exercícios físicos diariamente por um período longo. Então, assim, mais uma vez, a inter e a multidisciplinaridade é extremamente importante, mas com certeza a perda de massa muscular e a perda de massa óssea são extremamente importantes se tentar minimizar e idealmente eliminar emissões espaciais, especialmente de longa duração. Ok, muito obrigada. Dou por encerrada esta sessão. Queria também primeiro agradecer novamente à professora Thais pela sua presença. Foi uma sessão super interessante e informativa, então muito obrigada. E quero também agradecer a todos vocês pelo interesse e pela vossa participação. Obrigado pelo convite. Até a próxima.